Já vai começar, mas editor travou, programa congelou, microfone falhou, convidado faltou, o caos pode vir, mas o bom humor ficou. Jogos, rolês, filmes, nerdice da veia, combatendo idiocracia, risada que incendeia, vozes da guilda, espeita, fé até o fim, entre kicks no ar, vem sonhar assim. Senta, pega o hidromel, prepara o seu papel, pois o episódio épico já vai começar. Onde a paixão nerd ganha respeito e a resenha ganha lore. Entre kicks, entre kicks. Fala galera, voltamos mais um Entre Geeks. E hoje, nosso segundo episódio aí do Entre Geeks no mês, nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre os neném, né? Hoje é necessário ainda a gente entrar um pouquinho nesse assunto que é um pouco sensível, atual e necessário, que é os jovens neném. Só que acrescento mais um nem, então é nem, que são aqueles que não estudam, nem trabalham e nem ajudam em casa, né? Será que estamos falando apenas de acomodação ou existe algo mais profundo por trás disso? Então, ao longo desse episódio, nós vamos debater um pouquinho a diferença entre os demonstrativos, tá? A falta de oportunidade e o comportamento acomodado, né? Atualizando como fatores sociais, econômicos e familiares que influenciam diretamente nessa realidade, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre as consequências para a família, o impacto no mercado de trabalho e o risco dessa geração de crescer assim sem autonomia, né? Sem responsabilidade, sem habilidade socioemotivas, né? E hoje estou aqui com meu caro amigo Mr. It. Fala, Mr. It, tudo bom? Boa noite, estamos aqui de novo para o nosso Entre Geeks 2026. Obrigado pelo convite, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, obrigado pela participação. É isso aí, vamos falar um pouquinho mais aí dessa geração neném, que é uma perda econômica para o Brasil, para não dizer do mundo, muito ruim, né, Ed? Isso aí, só que antes, vamos falar rapidinho com o nosso amigo Sebo do Anderson e a gente já volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. É isso aí, voltamos. Mas fala aí, meu caro Mr. It, o que você tá vendo aí nesse mundo aí hoje em dia, nesse neném aí, né? Porque pra mim, se eu começar a meter, vou meter o pau com os dois pés nos peitos, né? Então, eu acho que eu sou muito emotivo, mas vamos falar você que é um pouquinho um cara mais técnico, você que é uma pessoa um pouco mais pé no chão aí do que eu, meu querido. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, é assim, é muito complexo o assunto, tá? E muito. O que eu observo, e o que eu tenho ouvido, visto e conversado com alguns empresários, e a gente vê tudo que aí no Instagram, YouTube da vida aí, nos meios digitais, o quanto, inclusive, os empresários, né? Olha, eles colocam também a dificuldade de obter mão de obra. Então, assim, a gente escuta aí o pessoal do neném, eles alegam que não tem oportunidade, não tem emprego. Aí você vai conversar com o meio empresarial, buscar aí as informações, fontes sobre a questão, e os empresariados, eles colocam que o pessoal não querem trabalhar, não querem respeitar as regras, acham que o salário ofertado pela categoria piso não satisfaz, então fica esse círculo vicioso. Por que nós chegamos nesse ponto? Na minha percepção e na minha opinião. Primeiro, por uma questão de assistencialismo. Isso é fato. Não é uma reclamação, isso é fato. Então, a questão do assistencialismo governamental, eu acho que é válido. Temos que ter programas sociais, sim, mas ele tem que ter começo, meio e fim. Aqui no Brasil só tem começo. O meio fica perdido, sim, e o fim. E a demanda
né, só aumenta essa demanda de pessoas dependerem mais de programas sociais. Isso leva a um desequilíbrio muito grande no mercado de trabalho. E é até desmotivador, porque se você observar e pesquisar com calma, com essas ajudas sociais, que eu digo que são bem-vindas sim, mas ela tem que ter uma meritocracia, tem que ter um melhor planejamento, tem que ter um começo, meio, fim. Não é simplesmente o governo aí, ou as instituições saírem no dinheiro. Isso desmotiva qualquer um a procurar trabalho. Nossa, e aí muito. Essa observação com os empresários. E eu tenho perguntado aí os pisos salariais, né? E eu tenho ouvido aí dos pequenos empresários, microempresários, a mesma questão, a mesma reclamação. Olha, as pessoas querem trabalhar. Então não é que não exista um emprego. Baseado, de novo, até em dados governamentais e IBGEs da vida aí, que às vezes a gente também, mas enfim, o desemprego no país está caindo, certo? Se está caindo, sim. Como é que tem muito neném? Então, assim, está havendo um desvio comportamental da sociedade e parto do princípio que isso já vem da base familiar, tá? Sim. Então, partindo da base familiar, em que os pais não são mais ensinados. E aí você, com 30, 40 anos aí, morando ainda com o pai, dependendo do que o pai ganha de salário, ou que o pai ganha de aposentadoria, poxa, se eu tivesse vivendo nesse mundo mais jovem, né? Eu vivo, porém, me idoso. Até eu iria ser um neném, cara. Eu iria ser um neném. Então aí existe todos esses conflitos. Aonde isso vai parar? Não sei, Ed. Eu vou ser muito honesto. Eu nem esteja vivo mais aqui para ver isso de uma forma melhor, né? Com soluções culturais e econômicas realizadas. O que eu tenho observado só tem aumentado os números de dependentes de programas sociais e grupos dos nenéns. E aí gera aquela outra polêmica que vai gerar aqui no nosso nesse podcast, como sempre. Sim. Pessoas gostam de polemizar e não gostam de entender o que a gente está falando. Muita gente confunde o que a gente coloca aqui como reclamação. Eu acho que não é bem por aí, é uma questão de você vivenciar, você buscar mais informações, como a gente tem colocado, e pesquisar. Então, é isso que eu vejo que está acontecendo no nosso Brasil. É uma pena. Se você tem observação aí. O que é, para a gente deixar um pouquinho até claro para o pessoal, principalmente para alguns ouvintes, tá? Não são todos, mas para alguns ouvintes nossos, é que nem todo jovem que é parado é vagabundo, tá? Às vezes é falta de oportunidade, depressão, desmotivação real, tá? Mas também existe aquele outro lado, o jovem que se acomoda, que acha que o mundo deve algo para ele, tá? É aquele jovem que olha para frente e pensa, estudar para quê? Trabalhar para ganhar o quê? Então é aquele jovem que, tipo assim, pra ele, tanto faz se estudar ou não, quem tá devendo pra ele é o mundo, não é ele que tem que correr atrás. Então os jovens hoje em dia, ele não quer começar por baixo, ele acha que todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o processo, né? Isso é a fato nisso, né? Então o pessoal não quer estudar matemática, não quer correr atrás. Eu falo isso pelo meu sobrinho, não meu sobrinho, os amigos do meu sobrinho, que ele vira de vez em quando até fala. Que ele vê os amigos dele, tipo assim, não querendo estudar, não querer saber o que vai fazer de faculdade, o que é essas coisas. Ele mesmo, o meu sobrinho, ele veio pra mim e falou assim, tio, eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa pra não ficar parado, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer. E tem tantos jovens que a gente vê hoje em dia, que eles nem estão pensando nisso, porque eles não querem estudar. Pra eles tanto faz. Hoje em dia, o ensino que a gente sabe, que a gente ouve falar, tá? O pessoal não repete mais. Eles passam pra frente e tchau. E só passa pra frente, então não tem repetição. Então a pessoa tanto faz. Às vezes tá na 8ª série, tá no colegial, não sabe nem ler direito o próprio nome, sabe nem escrever o próprio nome. Então assinando, estão passando. Então os jovens estão falando assim, pra quê? Eu não vou estudar, não vou fazer essas coisas. Eu vou querer saber fazer o quê? Fazer videozinho TikTok. Eu quero ser TikToker, eu quero ser alguma coisa. Porque facilitou uma coisa pro mundo hoje em dia, é a aptidão de fazer nada. É de fazer o mínimo e ganhar muito. Isso não existe, galera. Não existe isso de fazer o mínimo. Até você mesmo para ser um youtuber, ou para você fazer
ser um influencer, alguma coisa da vida, é trabalho, é trabalhoso, é o dia todo atrás do programa, é alguém, se você não consegue mixar vídeo, ou fazer áudio, ou fazer alguma coisa, vai ter que contratar alguém para fazer, mas no começo não tem dinheiro, então você mesmo vai ter que fazer. Ah, eu vou ter que fazer um videozinho, vou ter que fazer correr atrás. E o jovem não quer fazer nada, o jovem não quer ir nem para casa, e a própria mãe tá passando a mão na cabeça. Esses dias eu vi uma reportagem que o menino não estudava, não fazia nada, não ajudava a mãe em casa e brigou com a mãe porque a mãe não tinha feito comida e expulsou a mãe de casa. A mãe tinha que ligar pra polícia ir lá pra resolver, pra tirar o moleque de 13 anos dentro de casa que não queria fazer nada, tava expulsando a mãe. E fala, tipo assim, você vê o cúmulo, o Mr. It, aonde a gente chegou, que o jovem hoje em dia, ele pensa que o mundo e as pessoas devem a ele. Não o contrário, eles não querem mais correr, eles não querem tirar o TBC da cadeira, né? Ou tirar a bunda da cadeira. Eles não querem praticar mais o TBC. Eles acham que tudo tem que acontecer e tudo vai dar certo. Isso tudo, mas por que nós estamos nesse... Primeiro que você já disse e eu bato nessa tecla, é questão de educação. A educação, até hoje ninguém me contestou, tá? Eu quero ver alguém me contestar. Até hoje, eu bato na tecla. A educação, primeira fase, e a complementar, que é o banco da escola, são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, da mente humana e do desenvolvimento do país. Me digam um país que seja desenvolvido e eles não investem pesadamente em educação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com essa coisa de flexibilizar os castigos, entre aspas, bom, claro que tem as exceções, eu tenho conhecimento de algumas exceções, felizmente, mas a grande maioria estão com inversões de valores, que é o que você está colocando. Inversões de valores. Ele se acha que ele tem a capacidade para exercer aquele cargo sem ter experiência, sem ter conteúdo educacional, e ele quer fazer o salário dele. Ele acha que ele deve ganhar aquele, que é o que vai de confronto com as reclamações dos empresários. Muito. Eu tive um pneu furado essa semana, passou e eu fui num borracheiro. E eu observei, aí eu estou falando de uma microempresa, aí eu vi lá uma placa de necessita-se de borracheiro, com e sem experiência. Aí eu perguntei lá para o empresário, eu já sabia qual era a resposta, mas eu fiz questão de perguntar. Falei, qual a dificuldade? Então, ninguém quer trabalhar. Puxa, o piso salarial é ruim? E me deu lá a matemática da categoria, entre piso, benefício e até uma caixinha, não é nem essa, uma caixinha, no pacote, um borracheiro ganha em torno de R$ 3.500 nessa borracharia, pelo que ele me informou. E ele não consegue encontrar mão de obra. Aí eu peguei e falei, puxa, mas nem um aprendiz? Ele falou, não. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque tem um programa social. Aí os haters, né, que me desculpem os haters aí, pô, mas velho gagá, tá metendo a boca. Eu falei, gente, primeiro que quem critica é porque não entende o nosso conteúdo. Essa é a minha primeira observação, né? Ou não se aprofunda na pesquisa. Tem alguns críticos aí que, né, são sempre os mesmos, eles sempre procuram arrumar pelo em um. Falaram que a gente defende uma linha política, aí vem um outro falando coisa, mas são sempre os mesmos, pelo que eu observei. Bom, eu agradeço porque continuo vendo os nossos vídeos. Falem bem, falem mal, estão aí vendo os nossos vídeos. E ao mesmo tempo que essas pessoas criticam, elas também não apontam quais as opiniões e o que eles enxergam aí para solucionar. O que eu vejo é assim, e baterei sempre nessa tecla. Educação. A base dentro do ser humano, do indivíduo, e a base do desenvolvimento de um país é baseado na educação familiar dentro de casa e a educação complementar, que são os estudos. E aí vem um outro problema. A pessoa não sabe tabuada, a pessoa não sabe matemática, a pessoa não sabe falar, a pessoa não sabe escrever, a pessoa não estudou e quer ganhar um salário de CEO aí, falando de uma forma exagerada. Não dá, né? Não dá. Nenhuma empresa que estão nos ouvindo aí e que você acha que estudar não é importante,
vai levar o seu currículo aí, em qualquer porte de empresa, vê se você vai conseguir trabalhar, conseguir conquistar o seu registro em carteira. Então, gente, é assim, cada um sabe o caminho que está trilhando. E aí a gente bota naquele círculo vicioso. O cara não quer estudar, o cara não quer trabalhar, o cara não quer se sujeitar, o cara não quer ralar, o cara não quer acordar de madrugada para pegar o busão para chegar no horário do trabalho e quer viver as custas todas. Mas ó, eu vou te falar uma coisa, eu vou até mais longe do que você tá falando, tá? Porque é o seguinte, quando a família sustenta tudo isso, sem exigir nada em troca, a responsabilidade não nasce, tá? Então se os pais passam a mão na cabeça, não, deixa o meu filho aí, meu filho tá com 18 anos, não, vai estudar aí porque você não vai trabalhar agora, só estuda. No meu tempo, você trabalhava e estudava. Aí se eu não trabalhasse e deixasse em casa lá pra deixar dinheiro em casa, eu levava bronca, eu tinha que trabalhar e estudar. Acordava cedo, estudava na parte da melhor. Trabalhava cedo, acordava, era às 6 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, saía do trabalho às 18 horas, ia para a faculdade, saía às 23 horas da noite, saía às 11 da noite para chegar em casa quase 1 hora da manhã, para 5 horas da manhã no outro dia acordar. Segunda a sexta, entendeu? Isso aí. Então, quando a família sustenta tudo, sem exigir nada em troca, a responsabilidade não nasce. E a responsabilidade não aparece do nada, ela é construída. E isso sobrecarrega o país, cria adultos inseguros e afeta o mercado inteiro. Depois vira um adulto aí que não aguenta a cobrança, não aceita a hierarquia e desiste no primeiro não. Que é aquele jovem que fala assim, o chefe lá vai e fala assim, eu não gostei do trabalho, isso. O jovem fica retraído e fala assim, tô pedindo as contas porque eu não quero mais trabalhar. Ou quando o jovem chega atrasado, tá para entrar 8 horas, ele pensa que pode chegar 9 horas, o chefe vai lá dar uma bronca, fala que vai descontar, nossa, ele fala, por que tá fazendo isso, não sei o que, dá bronca e pede as contas. Então, ele acha que a culpa é sempre do chefe, é do sistema e do mundo, menos da própria escolha, né? Então, esse é esse ser humano que a família, família brasileira, a família está criando desses jovens, porque a escola, ela ensina, mas quem educa é os pais. Os pais criam o caráter da criança. Mas a gente cria para o mundo. Sim, então criem direitos. Criem para as pessoas crescerem honradas, com hombretude, para estar cumprindo a ação na sociedade. E não para ser alguém aí que não é neném, que não ajuda o governo, não ajuda a sociedade, não faz nada dentro de casa e quer cobrar e no final aí fica pedindo aí seguro família aí, né? O Mr. It, para estar sustentando porque não consegue trabalhar. Vamos lá, vamos ser bem honesto e transparente, né? Às vezes eu vejo assim, tem pessoas que fazem questão de não entender, além de não entender, distorce conteúdos aí, né? A gente vê isso em todo meio digital com muita frequência. E às vezes eu vejo coisas assim, coisas que estão acontecendo com determinada pessoa aí, que eu falo assim, meu Deus do céu, que a falta de estudo faz com que deteriora a sociedade, o comportamental da sociedade. Sim. E não é só o Brasil, não, mas se nós pegarmos aí todos os países, e aqui não é crítica política, tá bom, gente? De novo, vocês analisarem aí a questão macroeconômica e política mundial, tá bom? Se nós pegarmos os países que estão com maiores problemas de déficit, são países que têm benefícios sociais de formas absurdas. Isso é fato, né? Verdade, né? Um exemplo, França. É a França. França lá, o presidente francês não consegue implementar um ajuste fiscal porque a população não deixa lá os sindicatos, não deixam. E o Brasil, vocês acham que está diferente, gente? Saquearam o INSS. Aí o caso do Banco Master, que não é o fórum aqui da discussão. Gente, nós estamos trazendo exemplos em que você vê dinheiro desaparecer, aí não é dinheiro de pinga não, né? Então nós estamos falando aí. O INSS, se não me falha a memória, foram 10 bilhões. O Banco Master, pelo que todos os meios de comunicação, depois o Ed quiser printar aí, mostrar na tela, tem um rombo aí de 12 bilhões. Essas duas entidades que caiu ao conhecimento público são 18 bilhões de dinheiro que foi roubado. Eu não consigo encontrar uma outra palavra. Foi roubado e nós
brasileiros estamos deixando de ter nossos direitos melhorados. Vocês estão entendendo? O INSS está falido. Eu estou nesse processo. Eu estou num barco que o barco está vazando água. O que eu pude fazer e contribuir à minha vida pessoal, profissional, gente, eu fiz minha parte. E continuo fazendo, porque continuo me descontando aí os tributos, ok? Agora, a geração que não produz e não quer estudar, se acha no direito de exigir tudo que ele gostaria de ter, né? Não dá nada em troca para a sociedade, nem para a própria família. Eu vou ser honesto para vocês. E aí vem político falar que o Brasil é um país em desenvolvimento. Não é em desenvolvimento não, gente. Essa semana saiu uma tabelinha aí num artigo econômico, né, num jornal eletrônico econômico, dizendo quantas empresas, eu contei de cabeça assim, rapidamente, de memória, desculpa, 10 empresas fecharam as portas aqui no Brasil e abriram no Paraguai. E os analistas aí do meio político e econômico estão dizendo que o Paraguai, pela cidade da cobrança tributária, vai superar o Brasil economicamente logo, logo. Então, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo aí nesse podcast, preste atenção no que o Mr. H está falando. Eu não virei que gaga ainda não, tá? O Paraguai, um sistema tributário mais simplificado, atraiu aí nesse... E coisa recente, tá? A última que eu soube, se não me falha a memória, foram as meias lupo. Tem um brasileiro que não usa uma meia lupo aí, principalmente feminino. É lupo? É uma indústria muito forte no segmento feminino. Montou... Lupo. Então, assim, só cego não vê que o Brasil não está desenvolvendo, gente. Não melhora na saúde, não melhora no transporte público, não melhora na segurança. Sistema tributário é um dos mais altos do mundo. Para quem não tem esse conhecimento, gente, pesquise esses dados, tá bom? Pesquisem. Então, assim, a política que eu vejo... E aí não estamos discutindo partido não, viu, gente? De novo, apesar... Não, de modo algum. Os haters da vida vão crucificar a gente aí para variar, mas estamos vacinados, né, Ed? Pessoas querem colocar palavras em nossos vídeos, mas não tem coragem de vir aqui se manifestar, até porque o canal tá aberto, viu? O canal tá aberto sempre para vocês se manifestarem aqui e colocar o ponto de vista em cima do que nós estamos colocando, se é que vocês acham que a gente tá falando muita bobagem. Mas é o que eu digo. Eu tenho aí visto as reportagens, vejo os comentários do economista, vejo vários canais de informação. Eu não me prendo só aos canais abertos, não. Tem vários canais aí, podcast que discute assunto sério, tem muito podcast que fala bobagem, que eu também vejo, né? Mas tem muito podcast aí, pessoas aí, e não são especialistas, mas têm trazido temas atuais e interessantes em pauta para discussão. Então, essa é a minha observação. E me preocupa, porque mesmo eu já estamos acelerando aí no mercado de trabalho, né? Eu lamento pelo Brasil, pelos mais jovens. Você que é um neném, eu não estou fazendo uma crítica para você, eu estou dizendo para você o seguinte, né? Nós do Grupo Elane, faça uma reflexão, se olhe no espelho. Veja se é isso que você quer para você mesmo. Você quer comodidade. Você pode até querer, mas você precisa conquistar. Agora, você exigir e não dar nada em troca e só querer, não leva a lugar nenhum, né, Ed? Fato. E já que a gente está aproveitando falando isso, tem um artigo que é da Carta Capital, que é interessante, que eu queria passar aqui para vocês verem. Olha aí, Mr. It. O Brasil ocupa a posição mundial em jovens neném, aponta a OCDE.
Relatório mostra que 24% dos brasileiros de 18 a 24 anos não estudam, não trabalham e quase o dobro da média internacional, cara. Olha isso aqui. E não é tão longe esse artigo. Esse artigo é do dia 12/9, né, de 2025. Então, para você ver como são as coisas, né? O Brasil aparece como o quarto país com maior proporção de jovens de 18 a 24 anos que não estudam e nem trabalham. O levantamento do Education Age Glass 2025 divulga nesta terça-feira, dia 9, pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, indica que 24% dos brasileiros estão fora do sistema de ensino e do mercado de trabalho. A média entre os países membros da OCDE é de 14%. Apenas Colômbia, África do Sul e Turquia registraram índices mais altos. O relatório destaca que a fase entre escola e carreira é decisiva e longos períodos de inatividade podem acentuar a desigualdade social, econômica e gerar impactos psicológicos. Então, essa é aquela família que vira assim e fala assim: ah, não, deixa o meu filho descansar um pouco, não tem necessidade dele começar a trabalhar, ele acabou o colegial, deixa ele descansar, vamos pegar 1 ano aí ou 2 anos sabáticos aí pra descansar, e deixa ele coitadinho, deixa ele ficar jogando videogame e tal. Não tô dizendo que isso também vai te prejudicar, mas é aquela, né? A cabeça vazia é espaço pro diabo. Então, você tá fazendo nada, você já costuma fazer, você vai ficar, você não vai querer trabalhar. Então, você tá acostumado a ser assistente pelos seus pais. O problema é que quando você chega àquele momento que você aperta o teu cinto e você precisa trabalhar, vai ser aquele jovem que não tem experiência, mas quer ganhar como gerente, ou aquela pessoa que chega lá, o chefe vai dar uma bronca, ela leva pro pessoal, pensa que é que nem pai e mãe, começa a chorar, vai embora e pede as contas, e nem aparece no outro dia. Então é complicado, né, Mr. It? É muito complicado isso. Volta nesses dados aí, você falou que o Brasil é o top 4, né? É o quarto. Quem é o terceiro e o primeiro aí? Então, aqui tá falando que acima deles está Colômbia, África do Sul e Turquia, né? Então... Não, ok. Aí eu pergunto aí para os nossos ouvintes, por acaso tem algum país aí nesse ranking dos neném? Os colombianos, os da África do Sul e a Turquia, né? É complicado, cara, é complicado. Esses são países desenvolvidos? Não são, né? É isso que eu tô querendo deixar claro. A própria estatística demonstra que todo o desequilíbrio macroeconômico do país decorre dessa questão trabalho versus benefícios sociais. Sim. Você está entendendo? Hoje, se eu fosse um coração de mente vazia e preguiçoso, com o que o governo propicia aí de auxílio social, eu também não iria trabalhar, não. Lógico, eu te falo, por isso que não tô dizendo que são todos, tá? Galera, a gente não tá generalizando, mas a gente tá dizendo por números. Já vou colocar aqui, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que saibam separar o joio do trigo e não vista a carapuça. Se você não é do neném, não precisa nem, não concordo. Não, você pode não concordar. Se você não faz parte do neném, parabéns, tá bom? Mas se você faz parte do neném, não adianta ser voltado, não. Se eu fosse você, eu iria estudar, eu iria procurar emprego. E um detalhe importante, a falta de estudar não é por falta de estrutura, por falta de digamos assim, de que não exista escola no país. Oportunidade, né? Falta de oportunidade, isso. Se são boas, se são ruins, se são bonitas, se são feias, não vou entrar no mérito, mas escolas estão aí. Pode estar perto da sua casa, pode estar longe, mas estão aí. Então, a oportunidade de estudar, hoje, não está assim, não é uma barreira para desestimular você a estudar. Até porque o próprio setor privado e o próprio governo, eles dão oportunidade. Quantos cursos técnicos, né, a gente tem conhecimento aí, já indicamos alguns aqui para alguns que nos procuraram, que são cursos gratuitos. Mas, gente, você precisa fazer o TBC, você precisa tirar a bunda da cadeira e ir até a escola, você precisa acordar um pouco mais cedo, dependendo do horário, porque tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, você precisa querer. Agora,
A questão de você exigir, querer e se achar o Master Forever Adventure aí e não ter conteúdo para dar em troca nas empresas, olha, você tem que dar graças a Deus se você tem o salário mínimo, tá? Porque não tem outra forma. Ah, mas eu conheço amigo, eu tenho um brother, eu tenho um clube que não... Ele fala errado mesmo, tá andando de, sei lá, de Ferrari, de BMW. Pode ter mesmo. Eu mesmo já vi muitos aí nos YouTube da vida, né? Aliás, nós vimos net. Poxa, parabéns para ele. Parabéns, teve sorte, enxergou as oportunidades, né? Tem o seu talento lá. Tem, né? Tem as exceções. Agora, para você ser uma exceção, precisa ser também muito bom, né? Não, sim, mas é isso que dá quando um país ele auxilia com o mínimo possível financeiramente para as pessoas sobreviverem e não dá um auxílio para as pessoas se desenvolverem. Só querem que sobrevivam. Então, com migalhas, o povo recebe, o povo dá graças a Deus e o povo fica feliz. Não corre atrás, não vai atrás, fica nessa nem. Nem vou atrás e nem faço nada, só recebo. E é isso que a gente tem hoje em dia, né? E falando nisso aí, o Mr. It, ele comentou uma coisa interessante, que ele falou que as indústrias, né, estão saindo do Brasil e indo para Paraguai, né? Eu não tinha visto isso também. Estou lendo agora. A fórmula paraguaia para atrair indústrias brasileiras para o outro lado da fronteira, fisgadas por benefícios tributários e custos baixos. Companhias transferem linhas de produção expondo as desvantagens empresariais do seu país de origem. Se eu não me engano, você deve ter lido aí, tá? Você deve ter lido aqui na Veja. Isso aqui é a revista Veja, provavelmente. Eu acho que foi aí mesmo, porque minha irmã tem assinatura digital, mas eu tinha lido também uma outra fonte, Ed. Olha lá, na casa do vizinho, as empresas que foram para lá, o Zeniplasta, Grupo Lunelli, o Budweiser, o Coway, olha lá, o Lupo que você falou, foi ano passado, ó. A King e Sueste, que é construções isotérmicas, e a Lupo Textil foi no 2025 para eles. E esse ano a King Calçados provavelmente vai, ó. Então, tipo, para você ver como que o nosso Brasil tá, né? E um detalhe, Ed, foi bom que você conseguiu pesquisar aí e a gente comenta um pouquinho mais a respeito disso. E quem tiver desacordo, achando que nós inventamos isso, que vai pesquisar também, tá? E tem um detalhe que eu não vi nenhum artigo de algum representante do governo, da parte econômica, contrapondo isso, questionando isso, cara. A única coisa que eu tenho ouvido aí do pessoal aí da área econômica do Brasil, os políticos, é que o imposto de renda, quem ganha 5 mil reais, ele é isento. Olha só as inversões de análise macroeconômica. E aí depois a gente vai ver, mesmo com essas empresas caindo, né, saindo do Brasil, e aí você começa a se questionar se os dados estatísticos são verdadeiros ou não. Você tem uma lista de 10 empresas recentes que saíram do país, fecharam as portas e foram para um país com uma questão tributária mais simplificada, menos leonina. E os dados estatísticos aqui do Brasil, e vou dizer o nome aqui, IBGE, está dizendo que não tem desemprego, estamos aí com o menor índice de desemprego. Existe uma incoerência. Ou vocês não pararam para pensar? Quando eu falo assim, parar para pensar, é isso, às vezes eu faço isso, eu tenho uma linha de pensamento e enxergo de uma forma, mas aí vem alguém e comenta comigo. Aí vem alguém e fala, ó, veja essa reportagem, escute esse economista. E aí você começa a rever, fazer uma reflexão e rever a sua forma de entender o processo. Sim. É isso que eu coloco aqui. São 10 empresas aí no mínimo, são empresas de grande porte, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 8, né? E provavelmente vai mais 2, né? Somando desse ano e ano que vem, né? O Quinto Calçados e o Grupo Eico. Vai mais empresas. E quem começou, inclusive, trazendo uma coisa recente, e já comentamos aqui no nosso a própria Ford. Ford simplesmente virou para o governo brasileiro, olha, cansei, não ganho dinheiro na América Latina, no Brasil, estou indo embora. Sayonara, né, na língua
meus avós. Olha, só esse pedacinho desse texto pra gente ler, só pra gente ver, porque eu achei interessante ler. Provavelmente você já deve ter lido, mas dá uma olhada nesse aqui. O setor produtivo brasileiro voltou os olhos novamente para o Paraguai neste ano, quando a Lupo, referência em confecções de roupa, anunciou o plano de abrir uma fábrica no país vizinho, sua primeira fora do país, fora do Brasil. A estimativa da empresa é que por lá, o custo da produção será pelo menos 28% menor. Aí você fala, 28% é muito pouco. Eu falei, não, 28% de 1 bilhão, cara, é muito dinheiro. Então, trata-se de uma reação necessária para aumentar a nossa competitividade, diz Liliana Alfiero, presidente da Lupo. Nos últimos anos, a indústria textil brasileira tem reclamado da invasão de produtos chineses e paraguaios de baixo custo. Uma forma de enfrentar a concorrência crescente da marca como a chinesa Shein e a paraguaia Blue Design é justamente realocar investimentos para um lugar que permita igualar as condições de produção. A Lupo investiu 25 milhões de reais em sua filial em Cidade del Este, provavelmente, na fronteira de Foz do Iguaçu. O retorno do capital investido deve vir em 2 anos e meio, quando a fábrica atingir sua capacidade usual. Cara, 2 anos e meio é um ROI muito curto, Mr. It. É muito curto. E já que você falou o nome da CEO da empresa, eu lembrei que eu também vi uma entrevista dela, um programa sobre macroeconomia, acho que na Band News. Uma entrevista, inclusive, uma entrevista muito interessante. Eu tiro o chapéu para a Lupo e para essa iniciativa. Primeiro porque ela se preocupou, ela poderia simplesmente fechar a empresa no Brasil, é milionária aí, mandar todo mundo embora e ter do dinheiro aí da riqueza que a empresa construiu. Certo? Poderia ser uma tipo Ford da vida. Mas olha só, na entrevista ela disse o seguinte: eu quero continuar produzindo bons produtos, quero ser competitiva para gerar riquezas e emprego, porque gerando emprego lá em menor tributo, ela sustenta a empresa que ainda tem aqui no Brasil com a rede de distribuição. E ela consegue combater os produtos chineses, gente. Né? O brasileiro, acho que às vezes não tem consciência de que o produto chinês que a gente compra é 2, 3 empregos que a nossa indústria está deixando de ofertar. Muito. Mas aí o mundo é assim, a China que está dominando o mundo. Bom, está dominando porque os países estão deixando. Agora eu te pergunto, o Trump está deixando a China dominar os Estados Unidos? Vocês estão acompanhando aí? Bom. Já vai ter nego que vai falar assim, Mr. da extrema-direita. Extrema-direita. Esse cara é um problema. Gente, sejam reflexivos, tá? Peguem os exemplos aí do que acontece no mundo, só no seu mundinho. E não precisa viajar para conhecer. Hoje, com a ferramenta internet, sítio Google, né, Ed? Você consegue buscar informações sérias, né, do mundo todo, de qualquer continente. Né? Não estou dizendo que o Trump é um santo, só estou entendendo que ele está defendendo economicamente o país dele, preservando os empregos dos americanos. Agora, esse governo que está aí, é da esquerda, ou da direita, o que eles estão fazendo para evitar que essas 10 empresas que apareceram aí no Ed colocou, deixar o país? Eu não vi um representante do governo dizendo, olha, tentamos negociar. Não vê. Sabe por quê? Porque os nossos políticos não querem perder receita, e tributos é receita. Vocês acompanham aí o que o governo está liberando de emendas para o Congresso. Não é coisa mais de milhões. Hoje a linguagem macroeconômica, monetária, é bilhão. Banco Master deu um rombo de 12 bilhões. E INSS teve um roubo de 6 bilhões, que eu acho que é mais. Né? O Congresso aí, nos acordos com o governo, estão recebendo bilhão de emenda parlamentar. E a gente vive ouvindo e vendo aí de recursos. E aí, gente?
Eu, daqui a pouco, vou estar me encontrando, porque eu sou católico, com Jesus Cristo. Tá bom? Eu, o Ed aí, estamos aí caminhando, né? Se a gente continuar sendo um bom menino aí, né? De bons meninos, a gente vai se encontrar com Jesus Cristo, que nós somos católicos. Agora, se a gente for aquele menininho mal criado e ruimzinho, a gente vai para outro caminho. Agora, vocês que estão nos vendo, ouvindo, que são jovens, e de novo, isso não é uma crítica, gente. São conteúdos que a gente está colocando, trazendo aí alguns artigos, para que você faça uma reflexão, faça uma análise mais profunda. Não seja assim, comodista. E não precisa ofender ninguém, não. Olhe para o lado, você está feliz com o que você recebe? No artigo passado que nós colocamos aí sobre questões de preço, né? Fugindo um pouquinho, mas falando sobre economia, teve gente que interagiu com a gente dizendo assim, vocês não saem da bolha de vocês, vocês acham que na temporada, vocês querem preço de baixa temporada. Muito honestamente para você que escreveu isso, tá? Você não entendeu absolutamente nada do que nós falamos. Nada. Tá bom? Você não entendeu absolutamente nada. Mas isso é que falta no nosso país, é a interpretação de texto. A pessoa só lê e ela acha as coisas, mas não sabe interpretar, entendeu? Primeiro, quando nós colocamos... E nós não somos críticos, nós trouxemos uma realidade. Agora, se você se sente confortável em viajar e pagar R$470, você que nos criticou aí, né? E falou que não, que a gente está no nosso mundinho. Eu não estou no meu mundinho, não. Tanto não estou que eu valorizo o meu dinheiro, tá bom? Valorizo o meu dinheiro e vou atrás de empresas que me tratam com educação, é honesto comigo, tem preço justo. Eu já expliquei aqui para vocês que, para mim, preço justo não é preço barato, não. Fato. Tá, preço justo é aquilo que o empresário oferta para mim, produto com qualidade, com transparência, com honestidade, não sonega imposto. Isso para mim, e se o preço lá for R$100, R$1.000 ou R$10.000, é um preço justo. É um preço justo. É isso. Agora, se você que está aí do outro lado nos vendo, nos ouvindo, não entendeu isso, cara, vai, não nos assista. Faça esse favor, não nos assista. Tem uma pessoa aí que é minha fã, né? Tem uma pessoa aí que é minha fã. E aqui eu estou sendo direto para você, né? Você é uma pessoa, assim, tão importante para mim, você disse que me conhece, trabalhou comigo, que eu vou ser honesto para você, eu não tenho nem mínima lembrança de quem você é. Você tenta colocar palavras aqui no nosso conteúdo, olha, so sorry, tá? Você tá perdendo o seu tempo, mas ficamos felizes que pelo menos você tá dando views aí. É isso aí. Reclame ou fale mal, mas fale da gente e siga o nosso blog para vocês aí deixarem comentário, que nem essa pessoa aí, que ela não perde um episódio para falar uma vez do Edson. Então, mas é uma pessoa assim que assim, agregou tanto para mim, que eu não tenho a mínima ideia de quem é. E ela faz questão de dizer, né, que o Edson é isso, o Misterista é isso. Olha, a última agora ela falou que eu quis ser feminista, né? Daqui a pouco ela vai falar que eu quero ser gay, né? E que se fosse, que eu não tenho nada contra aí. E que se eu fosse? Problema meu, né, Ed? Problema meu. É isso aí. Então, gente... Mas é isso aí, mano. É que o pessoal aí não para, é que eles acham, voltando a esse assunto do neném, ou não só do neném, mas das pessoas que são muito aí acomodadas, é que ajudar não é carregar a pessoa no colo para sempre. Amar também é ensinar que a vida cobra. Então, tipo assim, não é aquelas pessoas que falam assim, não, coitadinho do meu filho, não sei o que, isso aqui. Meu, a vida vai cobrar. Não adianta você não vai viver o resto da sua vida para você tomar conta do seu filho. Uma hora você vai, se for seguir a natureza normal, uma hora você vai e seus filhos vai ficar. E eles vão fazer o quê? Ficar dependente do governo? Uma coisa? Porque você acha, o governo tá dando a mínima bola para você. Então você tem que ir atrás do seu. Você tem que fazer o seu. Então é essa. Não adianta você carregar no colo, não adianta vocês aí passar a mão na cabeça, não adianta vocês ficarem só reclamando atrás de uma TV, ou atrás do celular, ou atrás do computador. Vocês têm que agir. Por onde eu vou agir? Por onde? Com 3 palavrinhas. Com licença e por favor. Essas 2 palavrinhas vai abrir muitas portas para você. Que é com licença,
cobra os seus direitos e, por favor, me ajude. Acabou. Vocês vão longe assim. Então, cobre do teu governo, cobre das coisas que tá fazendo, mas faça por onde. Não adianta você cobrar se você não tá agindo certo. É aquelas. Não adianta eu cobrar o meu vizinho que tá furando fila se eu no outro dia tô lá cortando com o carro, passando sinal vermelho, passando essas coisas, aí eu até dando rasteira nas outras pessoas. Então não cobre dos outros se você também não faz. Então faça o seu lado, faça o seu caminho e continue assim. Porque as coisas sempre voltam. Não adianta você pensar que nunca vai voltar, que as coisas que vocês fazem voltam para vocês. É a vida, é a lei. Se acredita em Deus, acredite que nessas coisas aí sempre volta para vocês. Se não acredita em Deus, acredite que o mundo, as forças negativas, as forças positivas que você inala, trazem coisas positivas. As coisas negativas que você inala, traz coisas negativas para você. Então tome muito cuidado com isso, né, Mr. It? E eu vou complementar com uma terceira palavra dentro do que você colocou, Ed. Palavra mágica. E essas 3 palavras, elas são essências da base educacional familiar, que é a palavra muito obrigado. Tá? Isso aí. Agradecer. Com licença, por favor, e muito obrigado. Tá bom? Acho que isso que é o que o Ed que já demonstra a sua base educacional, que é a familiar. Que é a familiar. E eu vou ser muito honesto para você, tá? Poucas vezes quando eu saio, observo, aí parque, shopping, cinema, restaurante, praça de alimentação, eu escuto aí as pessoas falando com licença, muito obrigado, por favor. Crianças, salvo as exceções, viu? Salvo as exceções. Então você faz essas observações e aí tem as exceções. Tem as exceções, né? E estamos aqui, vamos falar de exceção, vamos falar, mas o problema do Brasil é maior, então a gente tem que apontar aquilo que pelo menos nós entendemos que é falho sobre a nossa percepção, conhecimento e o que nós estudamos, né? E aí alguns falam assim, mas vocês só reclamam, vocês não estão felizes com nada, não. Pelo contrário, estamos felizes com muitas coisas boas que aconteceram conosco, e utilizando serviços públicos, né? Agora, a gente com certeza tem que criar, e nós temos que lutar para que sempre seja melhor, o país de fato se torne um país desenvolvido, gente. Eu escuto o país, antes eu escutava, quando eu fazia o ginásio, lá atrás, eu escutava que o Brasil era subdesenvolvido. Aí inventaram, décadas passadas, que o Brasil, quando teve um pequeno crescimento no PIB, normalmente o crescimento é assim, né? Ele se transformou num país em desenvolvimento. Hoje eu não escuto mais nada. Hoje eu já nem sei se o país se é o quê. Eu sei que o Brasil está atrasado em muita coisa, gente. Existe muito dinheiro indo pro ralo. Vocês não têm noção, gente. Por isso que é importante estudar, saber matemática, para vocês dimensionarem que quando um banco quebrou, enganou aí, veio 12 bilhões, você precisa entender o que é esse montante. Quando roubaram dos velhinhos, eu não consigo encontrar uma outra palavra, roubaram com a conivência do governo, a verdade é essa. Roubaram 6 bilhões, que esses são os números reais. Gente do céu, você que está nos ouvindo, você tem consciência do que são esses números? Bilhões, é bilhão. Você perguntou para um idoso o dinheiro que roubaram dele, o que fez falta para ele comprar um remédio? Idoso no Brasil é isso, dinheiro só para comprar remédio. Acabei de comprar 2 hoje. Tive que ir para as Casas Bahia lá no cartão. Então, gente, é isso que nós estamos colocando. Não é que a gente reclama porque a gente é mal-humorado, é mal amado. Muito pelo contrário. Tem amado, né? Temos amigos, temos as nossas divergências, temos as nossas crenças, mas a gente coloca o ponto de vista baseado aí em informações. E a gente tem que criticar. Por que se critica mais e elogia-se menos? Porque o Brasil é um país que está patinando há mais de 30 anos, gente. Tem gente ainda que nem tinha nascido.
nasceu agora, então assim, quer entender hoje, o Brasil hoje, essas nossas críticas, vai estudar a história de 30, 40 anos atrás. Entra aí no Tite Google, por isso que eu falo que estudar é importante. Vai estudar a história. Estuda a história da Primeira Guerra Mundial, estuda a história da Segunda Guerra Mundial, que vocês vão entender o que está acontecendo no mundo hoje. Essa tal de palavra, a nova ordem mundial geopolítica. A gente não sabe ainda, né? Fugindo um pouco aqui do nosso tema, mas ao mesmo tempo falando de mundo globalizado e países desenvolvidos, vai estudar a história da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as causas e consequências, o porquê que iniciou as duas grandes guerras. Vocês vão começar a entender o que está acontecendo nessa atualidade mundial aí e econômica. É isso, Ed. É isso aí, galera. Acho que tem muita coisa para estar falando. A gente já fez aí uns quase 50 minutos aí de podcast. Eu vou deixar 3 perguntas aí para vocês. Na verdade, 2 perguntas aí para você, tá? Assim, você conhece alguém nem? Já foi um? Ou então, como ajudar sem forçar, mas sem desistir? Deixa essas 2 perguntas para vocês, tá? Você conhece alguém nem? Ou se já foi um? E a outra pergunta, como ajudar sem forçar, mas sem desistir? E eu quero, galera, que vocês comentem aí, tá? Porque esse assunto não tem resposta simples, tá? Não tem só uma lógica. Então é interessante isso aqui para um debate, para trazer aqui. Se você já foi um nem, coloca aqui também a sua perspectiva, tá? Por que você era? Por que aconteceu? Porque aqui a gente tá falando de um lado mais crítico, pessoas aqui que têm acima de 40 anos. Então, tipo assim, viveu, que era obrigado a trabalhar, ou se você não trabalha, você tinha condições, ou situações que, tipo assim, a gente passou aperto. Então, eu vejo essas pessoas que nem, que não passam em aperto, né? Eu vejo isso. Então, se você tá nessa série, nem ou já foi, comente aí. Ou você aí, como que você pode ajudar também a fazer eles não desistirem? Comenta aí embaixo, galera. Eu acho interessante esse ponto de vista, né, Mr. It? Olha, dentro do que você colocou, eu coloco uma terceira pergunta. Você que é neném, tem consciência do que é neném? O que você está fazendo para você sair desse ciclo do neném? O que você está fazendo? Ou o que você fez para sair, que é o que o Ed estava colocando, e até para dizer o seguinte, quais as dificuldades que você de fato encontra para você continuar sendo neném? É isso aí. Porque eu não consigo entender. Você ser neném é porque você quer. É uma zona de conforto que você procurou. Por isso que nós somos críticos. Porque, gente, atualmente, eu vejo, assim, possibilidades de você sair de qualquer dificuldade. Só que também reconheço. Vai ter que acordar de madrugada, vai ter que suar crise. Sem esse esforço, sem chance, viu, gente? Principalmente se não tiver uma formação educacional e cultural boa. Quando eu digo boa, não é você entrar em faculdades top, não. E isso é um outro desafio, uma outra questão que já foi colocada aqui. É que você se empenhe a estudar naquela faculdade que você teve a oportunidade de entrar ou pagar. Porque sabe quem faz a faculdade? São os professores. É o aluno. São os alunos. São os alunos. Os alunos que, se têm boa performance, têm boas notas, conseguem conquistar empregos, viram referência no mercado de trabalho, as pessoas perguntam, puxa, que formação que ele teve? Faculdade e tal. Aí vocês vão falar, não, mas só aparecem pessoas que tiveram oportunidade, chance de estudar em faculdade de primeiras linhas. Gente, na minha vida profissional, eu conheci muitos profissionais bons de executivos, faculdade que na minha época não era top, né, vamos dizer assim. Não era top. Vou concordar com vocês, o mercado de trabalho, por mais que diga não, mas tem uma discriminação aí sim, por faculdades que você se formou. Também tenho essa sensibilidade de observar isso. Eu acompanhei aí, presenciei. Então, se você já sabe que tem mais esse desafio para você como estudante, mais uma razão para você se esforçar, gente.
Aqui ninguém tá chamando vocês de preguiçosos, não. Ninguém, pelo amor de Deus, tá? Você que aí, que se acha que é neném, não vai vestir a carapuça, não. Tem as características. O que você está fazendo para sair? E quais, de fato, são as suas dificuldades? Perfeito, Ed? Perfeito, meu querido. É isso aí. Só mostrar uma coisa antes pra vocês, antes da gente se despedir. É o nosso blog, galera. Entrem lá. Todos os podcasts que a gente coloca aqui pra vocês, que a gente conversa, que vocês estão ouvindo aqui provavelmente no Spotify, temos também o nosso blog, onde vocês comentam lá bastante, tá? Que é o blog Grupelani, tá? E está lá o nosso blog, onde você pode encontrar lá os games, eventos, livros. Tem o último podcast, que esse aqui provavelmente é o último, que é o 134, que foi lá o da Cássia, tá? A doutora Cássia gravou junto com a gente. Tem um Globo de Ouro lá da galera. Então tem alguns artigos lá que interessantes, sempre trazendo informações para vocês atualizada. Diariamente está sendo atualizado o nosso site. Também tem lá o nosso TikTok que tá lá embaixo lá também. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Também queria mostrar outra coisa para vocês. É isso aqui, ó. A gente já gravou um podcast há muito tempo atrás de Nem. Olha lá, Mr. It. A gente gravou em 7 de junho de 2024, ó, episódio 106. Geração Nem. Então, galera, não é um assunto novo, tá? Geração Nem já é um assunto aí já antiguinho, que a gente já comentou, que a gente já gravou, que bastante pessoas falam sobre isso, tá, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mr. It, obrigado por você ter participado aqui mais uma vez com a gente. Espero que vocês aí do nosso lado aí, que tenham ouvido, comentem aí embaixo, conversem, sejam eloquentes, respeitem o próximo aí comentando aí embaixo, que é muito interessante porque a gente convive numa comunidade. E o Grupo Elane é um hub de ideias. Então aqui, você que pensa, você que aqui quer combater a idiocracia, é esse site, o blog Grupo Elane, esse podcast é para você, tá bom? Mr. It, muito obrigado aí por tudo e até a próxima, mestre. Valeu, boa noite, obrigado. Fique com a gente. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Entregeek são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo ali seguido tem caráter informativo e tentativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.